Alô, amigos, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos acompanhando pelo canal do YouTube do Visão Comunica TV e pelo Instagram. A gente recebe para bater um papo, para conversar, uma conversa bem descontraída aqui, essa referência nacional, o orgulho de Pernambuco, professor da Universidade Federal, advogado, cientista político, experiência internacional. Formou-se fora do país, em Nova York? Nova York, Nova foi. York. Que coisa boa. Faz tempo? Uns 20 anos, mais ou menos? Ah, foi. Eu fui para os Estados Unidos em 1998, então 98. foi 98, fiquei até 2002. Até É, 2002. até 2002. Professor doutor André Regis, político, cientista político, foi vereador do Recife por 2 mandatos pelo partido PSDB. Não é assim, professor? Exatamente. Os PSDB. tucanos. Os tucanos. Tucanos mandou em São... Mandou não, vamos dizer assim, foi líder político em São Paulo por várias décadas, não foi, professor? O PSDB é um partido, né? Ainda É. existe o PSDB. Lamentavelmente, não é mais a potência que foi durante o período de Fernando Henrique Cardoso. O PSDB surge durante a Constituinte, quando a Constituição estava sendo elaborada em 1987, 1988, partes do PMDB, à época, a Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Franco Montoro, Referência, né? aqui o Egídio Ferreira Lima, Egídio. Conheci. Beto Promotor de Richa, justiça, deputado federal um grande constituinte. parlamentar, né? Perfeito. Eram grandes nomes que resolveram fundar o partido. E é um partido que veio de uma dissidência do PMDB. O partido chegou ao poder muito cedo, porque, se a gente lembra, a primeira eleição presidencial, depois da Constituição, foi Collor, 1989. Mas Collor sofre o impeachment em 92, assume Itamar Franco, em 94, Que era o Fernando Henrique é eleito presidente da República e o PSDB chega com força na presidência, passa 8 anos e transforma o Brasil naquela época por conta do Plano Real, né? Do sucesso do Plano Real. Então, mas também, além de governar o Brasil, o PSDB foi o partido que mais governou São Paulo. Então foi uma sequência, foram vários governadores, começando por Mário Covas, aliás, o próprio Franco Montoro, que era do PSDB, mas foi eleito pelo MDB. Então, mas Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, foram o Dr. João Dória também. Perfeito. Então, O neto de que era vice, assumiu também, né? De Covas. Era neto ou era o filho? Bruno Covas era neto, Neto. mas ele foi prefeito de São Paulo, né? Prefeito de São E Paulo. aí Não foi o governo. foi uma infelicidade muito grande para o partido, porque o partido ele não houve uma sucessão geracional. A esperança de sucessão geracional, ou seja, da velha guarda passando para uma nova guarda, seria justamente o prefeito de São Paulo, Bruno Bruno Covas, mas Covas. faleceu. Perfeito. Ele foi eleito vice de João Dória, que também era do PSDB, era uma chapa puro sangue. João Dória sai para disputar o governo de São Paulo. Bruno assume e é eleito, mas ele foi eleito em 2000, faleceu em 2021. Então ele foi assim, foi muito pouco tempo, né? Então poderia ser uma grande referência do partido. E de lá para cá o partido realmente foi encolhendo. Mas o fenômeno que não apenas esperou, que aconteceu com o PSDB. Todos os partidos do período pós-Constituição, pós-redemocratização, eles foram perdendo espaço. Todos eles. O próprio PT, que governa com Lula, é um partido menor, é um paradoxo, né? O partido na presidência, mas é menor do que ele foi no passado. Menor em todos os sentidos. Menor em número de prefeitos, número de vereadores, deputados federais. Né? Ou seja, só tem uma capital no Brasil que é governada pelo PT. Rio Grande do Norte, né? Então, mas se a gente for também o MDB, que hoje é um partido menor,
o Que foram PDT, grandes partidos, né? PDT, o DEM, que desapareceu, depois se transformou em União Brasil, e também, ou seja, o sistema partidário brasileiro hoje, ele é completamente diferente. Isso é um fenômeno recente, ou seja, houve uma mudança radical no sistema partidário brasileiro. Hoje, os maiores partidos são os partidos do chamado campo de centrão, né? Centrão. PSD, esse Chegando republicanos, às federações esses agora, né? essas progressistas, né? Então, ou seja, é e, por outro lado, são partidos que não têm a mesma carga de identificação que tinham os anteriores. Então, isso é uma mudança muito grande no sistema partidário. Fernando Henrique Cardoso, quando foi presidente da República, e até hoje, é uma referência. Uma referência, sobretudo, na questão economia para o nosso país. A gente vive hoje ainda regras criadas no governo dele, não é, professor? Sem dúvida alguma, Fernando Henrique foi um grande presidente. Ele não apenas tinha estatura Perfeito. e reconhecimento nacional, O como também respeito de todos, internacional, né? Fernando Henrique, ele transitava pelo seu porte intelectual, pela Perfeito. sua capacidade de articulação de ideias. Era um escritor, uma pessoa com um diferencial muito grande. Então, e a maior virtude dele foi também ter conseguido fazer uma equipe econômica com os maiores talentos que o Brasil já viu reunidos juntos. Ou seja, a Pedro Malan, Gustavo Franco, a Pécio Arida, André Lara Rezende, a Gustavo, o ex-presidente também do Banco Central, Gustavo Loyola. Ou seja, era um grande time que tinha uma visão de país, de estruturação da política, né? Então, sem dúvida alguma, o Brasil deve muito a Fernando Henrique Cardoso. Ele reuniu o que tinha de bom, as cabeças Você veja, pensantes. ele era o político. Perfeito. Ele não era o economista. Perfeito. Mas ele era a pessoa. Isso a política é isso. É isso. O político, ele não é o médico. O político é quem sabe escolher o melhor médico. Perfeitamente. Então, ele conseguiu reunir uma equipe fabulosa e foi muito bem sucedido, né? O Brasil, os 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso foram essenciais para a estruturação da economia brasileira. As pessoas que não viveram o período pré-real não têm a menor ideia, não é? É verdade. Não tem uma ideia do que... Aquela mudança, você ter que, o RV, né? Você pegar o salário hoje e ter que gastar hoje, porque senão no outro dia você praticamente seu dinheiro seria... Depois veio remarcações em farmácias, supermercados. Sem dúvida alguma, o Brasil, eu acredito que o lugar de Fernando Henrique na história é entre os maiores presidentes. Recentemente, em São Paulo, aconteceu um evento para comemorar o Real. O senhor também participou desse, professor? Não. Desse evento? Mas, claro. Claro, eu estudei bastante o período do Plano Real, inclusive porque eu escrevi um livro que foi decorrente da minha pesquisa em Nova York, que eu tive até o privilégio do presidente Fernando Henrique Cardoso ter feito o prefácio. O prefácio. Então, quem acompanhou, quem viu o que era a engenharia que foi feita, tem que realmente aplaudir. O presidente Fernando Henrique. E também uma outra aí, acho que a gente também, como pernambucano, tem que fazer o registro, era da dimensão do seu vice, né? O Marco Maciel, né? Eu acho que é meio que esquecido, né? Não é. Ninguém fala de Maciel. Que homem, né? Que político, né? Outro dia eu estava dando uma aula na Universidade Federal e por algum motivo eu perguntei aos meus alunos se eles sabiam sobre Marco Maciel e ninguém sabia. Então, aquilo me chamou muita atenção. Assim, e na universidade, né? A juventude não tem a menor ideia de quem foi Marco Maciel. Então, eu acredito que há a necessidade da gente valorizar os grandes homens públicos, né?
E Marco Maciel merece ser lembrado, cara. Ele foi um vice-presidente que ajudou demais, né? Assim, na Demais. articulação, uma pessoa de espírito E a público, uma posição pessoa... dele Era em todas unanimidade, as né? Ou áreas, né? seja, como faz falta uma É personalidade verdade. como Marco Antônio Maciel. Eu realmente acredito que a política ela precisa ter referências. As pessoas precisam ter referências. Se você não tem nenhuma referência, qualquer um serve. Quando você tem modelos referenciais, as pessoas tendem a buscar alguém parecido com a referência. Então, nós não podemos desperdiçar as nossas referências, como o Marco Maciel. Ou vou fazer aqui também uma outra menção especial ao nosso ex-governador Joaquim Francisco, Joaquim que Francisco. foi uma pessoa que também ocupou todos os cargos da República, só não foi presidente da República, mas Foi que ministro, foi foi tudo. ministro, foi deputado Prefeito. federal, Né? constituinte, prefeito, governador, e um homem digno, um homem exemplar, né, do ponto de vista público, era uma pessoa com espírito público, visão. Eu acredito que a gente tem que ter essas pessoas como referência, não é? Olha, eu fiz algumas matérias relembrando ex-governadores de Pernambuco. Eu e o jornalista Elielso Lima, que eu acho que o senhor deve conhecer, Claro. Elielso. Eu, Elielso e Edmar Lira. E a gente fez com Roberto Magalhães, doutor Roberto, nos presenteou com livros, e a gente tem tudo isso lá na nossa página. Depois, a última que fizemos foi justamente com o doutor Joaquim Francisco, lá no escritório dele. E a gente conversou com ele, bateu papo, e ele contando histórias aqui de Macaparana. Ele vinha muito a Carpina, professor, que ele tinha uma fazenda aqui em Lagoa do Carro. Tinha uma propriedade aqui, quando governador. E ele vinha muito. E quando ele chegava ao final de semana, quando ele vinha aqui, ele sempre vinha passear na feira. Saía conversando com as pessoas. E a gente relembrou muito essa fala. E nessa relembrança que a gente fez, relembrando os ex-governadores de Pernambuco, eu penso em retornar aqui pelo Visão isso. A gente ia em busca dos ex-governadores, grandes homens que participaram da história de Pernambuco. É isso que o senhor falou, a gente esquece, né? A Tem que gente ter esquece. Foi uma pena Joaquim Francisco ter falecido tão cedo, né? Eu tinha eu era vereador do Recife e tinha pelo menos uma vez por semana eu almoçava com ele. Ele era uma espécie de conselheiro De conselheiro. meu, assim, conselheiro. Aquele vozeirão, né? Era um almoço delicioso, porque muitas histórias, o acervo era muito grande e uma pessoa com uma capacidade muito grande de interpretação do Brasil. E ele, lamentavelmente, saiu, assim, nos deixou sem ter concluído o que ele gostaria, que era ter escrito um livro de memórias da sua trajetória, o seu acervo, né? Então, faz falta, ou seja, a gente tem que aproveitar momentos como você Verdade. propiciou para que a memória seja preservada e a gente saiba o que foi feito. Eu comparo isso, não comparo das pessoas. A gente vê em muitas cidades, por exemplo, aqui em Carpina, aqui a gente tem a estátua do emancipador de Carpina, que é Estácio Coimbra. Um local esquecido, não sei. E eu fiz um vídeo recentemente, há um ano, no dia da emancipação de Carpina. Eu fiz um vídeo conversando com ele, com a estátua, fazendo a vez do, não é? Que Para legal. relembrar, conversando com ele. Governador, emancipador da cidade. E entra festa, sai festa e ninguém. As escolas não falam. Que É é uma isso? Não falta. pode esquecer as pessoas Inclusive, que Estácio construíram. Coimbra, ele foi... veja uma coisa, por tabela, o seu valor, né? Porque Gilberto Freire Sim. era assessor dele. Era, né? Gilberto Freire foi assessor dele. E quando o Zé Pelim Sim. esteve no Em Recife, Recife. pela primeira vez, Gilberto Freire foi receber em nome do governador. Então, a pessoa que tinha um Gilberto Freire conseguiu botar na Acesso, é sua equipe, brincadeira, né? né? É. Então, uma referência, de fato. Professor, a gente falou aqui PSDB, falou Fernando Henrique, e foi no governo dele exatamente
apresentado a reeleição. E agora a gente vive um momento que o Congresso debate isso, discute o fim da reeleição para os cargos executivos, em nível nacional, estadual e municipal. Como o senhor fala sobre esse assunto? Olha, isso me chama muita atenção de um país que não tem memória. Por quê? Quando o Brasil fez a sua última Constituição, em 1988, a escolha do Constituinte foi de que nós teríamos um mandato presidencial de 5 anos. Verdade. 5 anos. Inclusive, a Constituição anterior eram 6, baixou para 5. Sarney perdeu um ano durante a Constituinte. Aquilo foi muito ruim, porque Sarney teria um mandato de 6, a Constituinte reduziu para 5, ele aceitou, mas aquilo porque queria reduzir para 4, ele teve que brigar e aquela briga não foi bom. Aquilo foi péssimo do ponto de vista do que teve que ser construído de arranjos em decorrência da pressão dos constituintes em cima de José Sarney, porque os constituintes acreditavam que José Sarney era um estranho no processo, porque ele havia sido presidente do PDS. E olha, o cara que foi presidente do PDS... E naquela negociação ali para ser terminou o vice de sendo Tancredo, o presidente, né? É. Mas quando a Constituição foi promulgada, nós tínhamos um mandato de 5 anos sem reeleição. 5 anos sem reeleição para presidente da República. Em 1994, ou seja, 6 anos depois, 5 anos depois, quase antes de 6 anos, houve uma mudança na revisão constitucional. E aí, de 5, foi reduzido para 4. 4 sem reeleição. Então, eram 5, passou para 4 sem reeleição. Em 1995, o primeiro ato do então deputado federal Mendonça Filho foi a proposta da reeleição, que foi aprovada em 1997. Houve, então, a instituição para as eleições de 98 da reeleição, inclusive possibilitando todos que estavam no mandato, governadores, ou seja, Arraes foi candidato à reeleição, Fernando Henrique foi candidato à reeleição. Nesse meio termo aí, teve um mandato dos prefeitos de 6 anos. Não é? Ou foi antes? Não, foi antes. Foi antes. O prefeito, o mandato de 6 anos... Foi prorrogado, mas... porque inclusive os vereadores, Verdade. naquela eleição foi Isso. 82. Aquela eleição de 82, foi antes. Que foi tudo menos presidente. E que o voto era vinculado. Lembra disso? Tinha uns 5,55, não sei o quê, né? Você não podia votar em partidos diferentes. Se você votasse, você perderia o voto. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando era 5, aí se disse, olha, 5 é muito. Aí baixou para 4. Aí disse, 4 é pouco, vamos lutar reeleição. Aí agora não, 4 com reeleição é demais, vamos agora voltar para 5. Então, nós estamos voltando, se essa proposta for aprovada, para como a Constituição era. E ninguém lembra disso, que simplesmente... E olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, é a primeira vez que eu vejo uma pessoa falar. Quer dizer, não lembrava, eu não lembrava e não vejo nenhuma pessoa do seu porte que fala sobre política lembrar isso. É verdade, voltou para a Constituição. Então, é algo que, de certa forma, é preocupante, porque um país precisa ter estabilidade. As regras precisam ser estáveis. Você precisa saber, vai ser sempre assim. E, lamentavelmente, o Brasil é um país que você sabe hoje, você não sabe como vai ser amanhã. É verdade. Você pode disputar a eleição de um jeito agora, na próxima eleição já é diferente, porque as regras mudam. Isso gera muita instabilidade e isso não é bom para a política. E agora tiram, com essa proposta, parte do Senado queria 10 anos para coincidir as eleições, mas parece que teve proposta ali do Cajuru, parece que foi o Cajuru que entrou junto com... E consegue aprovar, pelo menos até agora, né? Para 5 anos todo, o Legislativo e o Executivo. Para coincidir lá na frente. Mas parece que terá um mandato nesse meio termo de 6 anos. Para em 34, todos 5 anos.
É o problema. Eu acho que, assim, do ponto de vista do direito constitucional, a... o recomendável é você fazer para o futuro e um futuro médio, e não para amanhã. Então, você coloca o que no direito é chamado de vacácios legis, passa a ser vacácios constitutiones, ou seja, você vai mudar a Constituição para o futuro. Para o futuro. E não para não contaminar o processo agora. Mas veja, por que o Senado tem 8 anos e os deputados têm 4? 4. A gente copiou um modelo americano, porque nos Estados Unidos é assim, sendo que lá nos Estados Unidos o mandato de deputado são 2 anos e senador 6 anos. Então, ou seja, É muito pouco, 2 anos, 2 anos. A cada 2 anos, os deputados que são os deputados americanos, né, que eles chamam, não é Câmara dos Deputados, é House of Representatives, eles vivem em campanha, porque acaba uma, já começa outra, né? Então, e tem que alimentar o eleitorado, porque lá o voto é distrital, é o distrito. Nós copiamos o modelo e eram 4 e 8, ou seja, houve uma ampliação, 2 legislaturas para o Senado. A lógica é que o Senado ele precisa de maior estabilidade para que todo o sistema político ele não seja contaminado durante as eleições. Então você vai ter sempre senadores que não estarão disputando a eleição. É como se você tivesse uma reserva política para uma situação emergencial de que, tem gente que não está disputando a eleição. O país não pode parar. Então, é tanto que você tem a nossa renovação de 2 terços, 1 terço, 2 terços, 1 terço. Agora são 2, né? 2 terços. Então, vamos eleger no próximo ano 2 senadores. Mas essa lógica, ela tem uma razão de existência para que você tenha sempre um grupo de senadores que são pessoas mais estabelecidas, pessoas que têm a maior estatura na política, né, teoricamente, possam não se comprometer com o processo eleitoral. A gente copiou isso dos Estados Unidos. Também eram 2 senadores para os estados. Agora são iguais, né? São 3. Passaram a 3, mas aí foi uma... Quando, durante o regime militar, o regime percebeu que estava perdendo a maioria no Senado, então houve um aumento de número de vagas. Principalmente porque existiam vários estados que o regime controlava com maior facilidade, onde a população era menor. E também, por exemplo, uma grande distorção que as pessoas que vem dessa época, que as pessoas não falam, ou não se discute, é que existem estados no Brasil que são super representados. Eu ia lhe perguntar isso, professor, pegando eu ia perguntar, são 3 senadores por estado, porque tem uma outra função praticamente. A Câmara Federal é dividida de acordo, por exemplo, Pernambuco são 45. Com essa mudança agora, e claro que o senhor ia entrar nesse assunto, para algum estado que teria que perder, não perder, aumentou em alguns, né? Tocantins, por exemplo, esses estados lá lá do alto mesmo, era para ter 2? Tem estado que deveria ter 1, na verdade. Meu Deus. O Acre, assim, o Acre tem 8 deputados federais. Acre, Roraima, tem gente demais, assim, representando. Então, isso causa uma distorção, porque, por outro lado, São Paulo, para você ter uma ideia, São Paulo tem 70 deputados federais. Deveria ter 120. Pela população. Pela população. Então, eu, inclusive, acho até estranho a população de São Paulo não reclamar disso. Eu acho que não reclama porque não sabe que existe essa distorção tão grande. E qual é a origem disso? É porque era muito mais fácil você criar uma maioria fazendo o incremento da representação nesses estados que eram territórios e passaram a ser estados e que são super representados. Inclusive, muitos políticos desses estados não são originários do estado. Sarney. Né? São pessoas que Quando foi, né? procuram fazer a política assim. O
pernambucano, como é esqueci, daqui a pouco eu falo o nome dele, aqui de Garanhuns, jovem, que é senador pelo, parece que é PT, não sei. Daqui a pouco eu falo o nome dele. É de Garanhuns, ele é senador, não sei se é Amapá. Amapá, parece. Peraí que eu vou dizer o nome. Randolph. Randolfo Rodrigues. Não é assim? Pernambucano, né? Eu nem sabia que É ele era pernambucano, é de pernambucano. Garanhuns. Eu tive com ele algumas vezes aqui em Pernambuco. Então a gente tem o sistema, aí vem o ponto, né? Ele precisa ser estável. Não pode ficar mudando o tempo todo, não é bom. Professor, o governo federal hoje, por exemplo, a gente teve essa questão o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou esse pacote IOF, aceitaram, não aceitaram, depois vieram com outra proposta. Quem vai pagar? Como é que vai ser isso? Isso será aprovado? Quem vai pagar isso? Quem paga é a população? Vai cair na carga do governo federal? Como é que o senhor fala sobre esse momento? Veja, a gente tem um problema estrutural, que é para que todo mundo entenda. Imagine uma família que gasta mais do que arrecada. Ou seja, todo mundo ganha, aí tem a renda familiar, mas todo mês gasta mais do que recebe. Vai se endividando, né? Verdade. É o que acontece com o governo federal. O governo federal ele se endivida todo mês. Mas o mais grave é que o governo federal, o dinheiro do governo federal, ele é um dinheiro tirado da população por impostos. O nome até diz, né? Imposto. Você é obrigado a entregar, né? E o que acontece é que a cada mês o governo tira mais dinheiro. Mas a cada mês ele gasta mais do que ele gastava no mês anterior. Então veja que situação. É verdade. Existe um déficit, ou seja, gasta mais do que recebe, do que arrecada. Para continuar a máquina funcionando, cobra mais impostos. Tira daqui, tira dali, sendo né? que todo mês a despesa aumenta. Então, o governo chegou num momento onde ele praticamente não tem mais como fazer o pagamento das suas despesas. Aí ele está procurando de todo jeito aumentar as receitas, sendo que ele já chegou num certo limite de arrecadação que ele não consegue tirar mais dinheiro com facilidade da população. A população paga demais, ou seja, a gente já, de tudo que o Brasil produz no ano, 34% vai para o governo. 34%, e o governo cada ano precisando de mais dinheiro, porque a cada ano novas despesas, mais despesas e mais despesas. Então, o IOF, o aumento do IOF que vai terminar agora, o governo teve que voltar atrás, porque o IOF é o Imposto sobre a Operação Financeira. A pessoa pode dizer, então é para quem está fazendo operações financeiras, parece que é uma pessoa rica. Não, qualquer operação financeira no Brasil é qualquer empréstimo, é qualquer pagamento com um cartão que você vai parcelar. As pessoas pensam que só aplicações, né? Só são a pessoa, imagina, a pessoa vai pedir dinheiro emprestado ao banco porque não tem dinheiro para pagar as suas contas. Aí quando vai pedir dinheiro emprestado para pagar as suas contas, o governo fica com uma parte do valor que você vai receber, porque isso é uma coisa... No mundo todo, ninguém pratica isso. O IOF é um imposto que foi originalmente pensado para se controlar a atividade econômica. Não é um imposto para arrecadar, para tirar o dinheiro da população. O governo teve que recuar. Fez uma nova proposta. O Congresso aceita, será? Fez uma emenda, fez uma medida provisória, manteve algum aumento do IOF, mas tirou outros. E aí foi cobrar imposto de renda de quem tem poupança na letra do crédito agrário, ou seja, para incentivar a agricultura. Perfeito. Na letra do crédito imobiliário para incentivar a construção civil. Ou seja, onde milhares de setores que geram riquezas e geram empregos
vão ser machucados Verdade. para que o governo consiga pagar as suas contas. Então, eu encontro muita dificuldade para que o governo consiga aprovar essas medidas. Ou seja, aí o problema... E o problema não passa, porque ele pode até resolver este ano, porque isso é para fechar as contas de 2025, mas do jeito que está, a projeção é de que para o próximo ano ainda seja pior. E quem assume, quem vem assumir o governo? Quem assumiu o governo em 2027, todos os indicadores é de que o país vai estar quebrado. Então, alguma coisa vai ter que ser feita até lá. Se não, quebra. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. A gente tem uma eleição agora. O país viveu direita e esquerda. E, por exemplo, a direita sempre foi aguçada do jeito que está. Aguçada não, ela sempre apareceu agora. Ou foi Bolsonaro que abriu essas portas, assumiu o governo e de repente aquelas pessoas que eram de direita foram para as ruas mesmo com força, mesmo com força. O que é direita e o que é esquerda, professor? Boa. Esse é um debate que não é só brasileiro, né? Existem... O problema da discussão direita-esquerda é que não existe somente um conceito direita e um conceito somente esquerda. Ou seja, discussões diferentes com o mesmo rótulo. Então, é preciso que a gente identifique o que é uma coisa e outra. Direita, por exemplo, na época do regime militar, Sim, se a gente voltar no tempo, direita é quem era governo, era. esquerda é quem era oposição. Oposição. Aí era muito fácil, né? Quem estava na oposição era esquerda, quem era governo era direita. Era isso. Como naquela época a esquerda, que era oposição, tinha uma razão até porque havia o mundo socialista, a União Soviética. Isso. Então os políticos aqui que eram admiradores da União Soviética e queriam o socialismo no Brasil eram de esquerda. Quem era contra era a favor do modelo americano, do capitalismo, era a direita. Então, direita, capitalismo, move, né? Esquerda, socialismo. Socialismo. Então, direita, Estados Unidos, esquerda, Socialismo União Soviética. Né? Então, veja, isso você, com essas duas diferenças, você já, inclusive, encontra uma certa base para você pensar. Inclusive, geralmente, quem é de esquerda tem um comportamento anti-americano, né? Assim, não gosta dos Estados Unidos. Mas quando quer passear, vai para lá, né? Então, isso é uma característica que tem a ver aí com duas ideias principais. A ideia da liberdade e a ideia da igualdade. A direita, em qualquer parte, ela foi forjada como a defensora da liberdade. É a liberdade. O indivíduo tem que ser livre para comprar, né? Vender, pensar, escrever. Então, a liberdade é o que guia a direita. A esquerda, ela foi forjada na ideia de Karl Marx, do socialismo, em busca da igualdade. Então, o discurso da esquerda tradicional é sempre de, olha, a desigualdade é muito grande. Aí você quando a pessoa fala, você chega lá, né? Aí luta pela sociedade de iguais e sociedade sem classes. Então, a igualdade era o principal elemento da esquerda. E aqueles que buscavam compatibilizar as duas coisas foram sendo vistos como centro. Né? Então, aquele que quer liberdade, mas quer também que a diferença não seja tão grande. Então, tem uma certa... A gente pode também pensar nesses termos, direita, esquerda, centro. Mas não é por aí que a discussão se encerra. Porque, para complicar as coisas,
a esquerda e a direita podem estar associadas a quem é conservador e a quem é progressista, dito progressista. Ou seja, quem é conservador hoje se identifica como sendo de direita. Então, as pessoas que valorizam as tradições, o passado, a forma como as coisas sempre foram, que querem mudanças mais seguras. Essas são pessoas que têm uma natureza mais conservadora, diferente das pessoas que querem mudanças e acelerar as mudanças, que o mundo tem que ser diferente. Ou seja, eu quero o mundo como não apenas eu quero um mundo diferente, mas eu quero agir para que esse mundo diferente chegue mais cedo. Aí você tem uma briga política, né? O conflito. Então, quando alguém perguntar para você se você é de direita ou de esquerda, você tem que perguntar em que sentido você está me perguntando. Olha, a gente está conversando aqui com o professor que é advogado, cientista político, André Regis, foi vereador do Recife e mais, a experiência em política internacional. Por isso que a gente já começa perguntando também a ele esse momento que a gente está vivendo. É um momento muito. Todo mundo está acompanhando o noticiário internacional, as grandes redes de televisão aí, trazendo o que está acontecendo no mundo. Professor, esse ataque agora, essa resposta agora, eu digo resposta porque dos Estados Unidos contra o Irã, que a gente sabe, eram os persas lá atrás, com os ayatolás, aqueles que começaram tudo, e hoje, com essa radicalização religiosa, o Irã produzindo essa questão da bomba atômica, e vai lá os Estados Unidos, em meio a uma guerra ali de Israel, e bombardeia as bases nucleares, assim foi anunciado, do Irã. Como o senhor fala sobre isso e mais? A pergunta sobre essa, viu, Guerra? E internautas. A pergunta mais que chega aqui. E a ONU? E o papel da ONU? Como é que fica isso? Ali para conciliar, venha para cá. No popular mesmo, no nordestinês, é a galinha que traz os filhozinhos assim e vai juntar todos. Boa. Veja que não é uma pergunta fácil, né? É uma pergunta complexa e importante. O conflito que nós estamos vivendo, ele não começou agora. Ele é uma decorrência, é como se fosse um efeito dominó da guerra da Ucrânia. Quando a Rússia invade a Ucrânia e não consegue, isso foi em 2022, a guerra já vai no seu terceiro ano. O que era para acabar em 2 semanas. Vladimir Putin, todos os cálculos dele eram de que 2 semanas a Ucrânia estaria resolvida, derrotada. Pois bem, não apenas a guerra não acabou, como não tem nenhuma expectativa para acabar. Porque é uma situação em que a Rússia não consegue ganhar e a Ucrânia não consegue se livrar da Rússia. Ou seja, porque parte da Rússia está dentro... o território ali, né? Invadiu, tem 20% da Ucrânia é ocupado pela Rússia, pelas tropas russas. Sendo que a Rússia não tem condições de sustentar essa guerra. Vai levar ao colapso. A Rússia vai quebrar. Porque a economia russa, pouca gente sabe, ela é menor do que a economia brasileira. A Rússia é uma potência militar. Mas não é uma potência econômica com robustez para aguentar. Ela não tem o tamanho da economia nem chinesa nem americana. Então, ela não tem como sustentar isso no longo prazo. E ela também está tendo um dano muito grande de jovens, né? A juventude russa, estima-se que pelo menos 1 milhão de russos morreram ou foram feridos gravemente, estão fora de combate, e outros fugiram da Rússia. Isso vai causar uma consequência muito grande lá na frente, porque a Rússia também não tem uma população que é gigante. Então, mesmo tendo um território grande, né? É o maior país do mundo, mas o cálculo foi errado. Sendo que quando a Rússia ela não consegue resolver a guerra que ela criou, ela deixou de ter capacidade
de manter regimes que ela ajudava e que eram regimes de força. Perfeito, perfeito. A Síria e o Irã eram regimes apoiados pela Rússia. Então, ninguém tocava, eram intocáveis pela aliança com a Rússia. Quando a Rússia se enfraquece, o regime da Síria cai. Então, a Síria era um país que o governo do Bashar al-Assad, que era um ditador, ele perdeu, porque a força externa apoiava, deixou né? de existir. O apoio. Aí isso, veja, guerra na Rússia, queda de Assad, o Hamas faz um ataque em Israel, terrorista, não sei se você lembra, que Lembro. atacou, foi uma Como coisa começou essa guerra aí? brutal, né? Nas festas, o pessoal em festa. Tudo. Brutal, aquilo em 7 de outubro de 2023. Israel vai para cima do Hamas, o Hamas é sustentado por quem? Pelo Irã. Então, Israel vai para cima do Hamas, depois vai para cima do Hezbollah. Hezbollah é apoiado por quem? Pelo Irã. Depois Israel não precisou ir para a Síria, porque a Síria perdeu, o próprio governo implodiu. E quando Israel ele se livra dos aliados do Irã... Que aula boa, né? Ele vai para cima do Irã. E a inteligência israelense, ela é muito superior. O Mossad? A inteligência tanto artificial, de tecnologia, como militar, a militar e a de espionagem. Israel consegue destruir as baterias antiaéreas do Irã e hoje domina o espaço aéreo, faz o que quer. Destrói logo onde deveria ser atacado. O Irã, a força do Irã são os mísseis balísticos que saem, veja, a distância, e o Irã está muito distante de Israel. A distância é como se você tivesse um país, estivesse em Pernambuco e outro fosse em Minas Gerais, não é perto, é longe. Então você tem, entre o Israel e o Irã, se você for pelo norte, tem a Síria... Jordânia, também não. Pelo norte é a Síria e o Iraque. Para chegar no Irã. Pelo centro você tem a Jordânia, você vai ter o Iraque para chegar no Irã. Se for pelo sul, você tem a Arábia Saudita, que é um país grande também. Então, não é perto. O pessoal pensa que o Irã é árabe, e não é, professor? Não, o Irã é um país... Inclusive, o Irã não é árabe, não é? Não é árabe. A população não é árabe, a população é persa. Os povos a origem persa, persas. mas eles são muçulmanos. Por isso que há uma confusão, porque nem todo árabe é muçulmano. Ou seja, o árabe pode ser árabe cristão, pode ser árabe judeu. Ou seja, o árabe é a identidade cultural. Entendi. Então, os iranianos, eles são muçulmanos. Eles professam lá uma versão do islamismo, que a maioria são xiitas, né? São os xiitas. Então, mas eles desenvolveram uma tecnologia de lançamento de foguetes muito avançada e em grande quantidade. Está chegando aí em Israel todos os dias. Agora não, porque Israel conseguiu praticamente dominar a guerra, mas o objetivo de Israel era... E desse tamanho, né? Israel, pequenininho. É pequenininho, mas muita tecnologia, né? E tem o apoio dos Estados Unidos. Então, qual era o receio de Israel? Que o Irã tivesse bomba atômica. E por que o receio do Irã... Aliás, qual é o receio de Israel? Que o Irã tivesse bomba atômica. Mas por que esse receio? Porque desde que houve a Revolução Islâmica em 1979, com o então Ayatollah Khomeini, que o Irã diz que vai destruir Israel. Então, se alguém diz que vai lhe destruir, você não pode ficar esperando. Você vai esperar um dia ele lhe destrói. Então, o Irã foi acumulando forças, sendo que, quando Israel percebeu que o Irã
Estava se Estava crescendo, né? enfraquecido. Não, agora se Ah, sim, enfraqueceu agora, porque agora. a Rússia Não não teve podia mais o fazer apoio. mais nada Não por deu ele, apoio. porque ele estava encrencada lá Com a na Ucrânia. Ucrânia, e Israel disse: "É agora." E foi para cima. Então, qual é o ponto que eu quero chamar? O mundo, ele está conectado. Isso. Começa uma guerra num canto, vai parar no outro. A gente Então, pode chegar a uma terceira guerra, o senhor acha? olha, eu acho que é, É o é início. improvável, né? É improvável. Mas que ela pode ser não uma terceira guerra, mas uma guerra muito extensa, pode. No entanto, tem uma expectativa que é a seguinte: a principal fonte de instabilidade no Oriente Médio é o Irã. Irã e seu conflito com Agora, se Israel. destruir aquele regime, Se melhora, né? este conflito ele se encerrar, há uma possibilidade de que haja um acordo de Israel com os demais países árabes, porque quando Israel foi criado, em 1948, os países árabes não aceitaram e foram para cima de Israel. Israel conseguiu se defender e ganhou a guerra. É verdade. Depois os árabes foram de novo para cima de Israel em 1967. Israel se defendeu e ganhou a guerra. 73, de novo. Os árabes tentaram 3 vezes destruir Israel e Israel ganhou as 3 vezes. E toda vez que ganhava, aumentava seu território. Ou seja, É. havia... Agora, a gente fica pensando isso. A pergunta é que um leigo, a gente, Guerra, a gente pode perguntar assim, oh meu Deus, quem é o conciliador disso tudo? Não seria a única? A gente deposita todas as esperanças ali onde sentam todos os representantes do mundo inteiro. Então, oh meu Deus, Deus queira que ali saia A uma ONU, aí vem harmonia, não é? a sua segunda parte da sua pergunta, a ONU. A ONU, ela tem um problema sério, é que ela, ela foi desenhada em 1945, a ONU é de outubro de 1945, vai fazer 80 anos agora. 80 anos. Ela foi a segunda tentativa, porque a primeira tinha sido em 1919, com a criação da Liga das Nações, em Genebra, na Suíça. Houve uma criação da primeira. Não era a ONU, a Organização das Nações Unidas, era a Liga das Nações. Ela fracassou. Não funcionou, o mundo entrou em guerra na Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os países se reuniram novamente, Estados Unidos liderando o processo, tanto que a sede atual é em Nova York, foi fundada a ONU. E foi fundada com a seguinte característica. Primeiro, existiria um clube de países mais importantes, que são os países que fazem parte do Conselho Permanente de Segurança. Permanente porque não muda, esse não muda, são 5. São 5. Porque o Conselho de Segurança é formado por 15. 10 são rotativos e 5 permanentes. O Brasil já fez parte do rotativo várias vezes, que é mandato de 2 anos. Mas quem é do rotativo, eleito para 2 anos, não tem poder de veto. De veto. Só quem tem poder de vetar, são os 5. de impedir que alguma coisa aconteça, são os 5 originais: Estados Unidos, Inglaterra, França, China e Rússia. Esses são os 5. Inclusive, o Brasil queria, lá atrás, em 1945, ter sido também do Conselho. Tentou e não conseguiu. Inclusive, um ex-chanceler brasileiro, Mário Henrique Mário Barbosa, que era pernambucano, estudou aqui na Faculdade de Direito. Ele foi chanceler do Brasil. Ele, na época, ele era recém-saído da carreira diplomática e ele foi para São Francisco, na Califórnia, onde a ONU foi criada.
E o Brasil queria a vaga de membro permanente. Mas sendo que, segundo o seu relato, a delegação que o Brasil mandou não era competente. Meu Deus. Era uma delegação fraca. Então não conseguiu Fracos diplomatas, né? impor a posição brasileira, e o Brasil não conseguiu, não foi aceita a proposta do Brasil de integrar. E como prêmio de consolação, foi dado ao Brasil o privilégio, a honra, de abrir a reunião anual, a conferência anual. Verdade. Todo ano quem Todo abre ano é o Brasil. Mas aquilo foi um prêmio de consolação, só para... Então, aí onde é que tem um problema? Todo conflito no mundo, um dos 5 vai ter interesse envolvido e vai vetar. Então, por exemplo, guerra na Ucrânia. A Rússia, qualquer coisa que a ONU disser, vai dizer não concordo, e não vai acontecer. Agora, os Estados Unidos atacaram o Irã. Houve até uma reunião, até assisti a reunião de ontem do Conselho de Segurança, mas não vai acontecer nada, porque qualquer proposta, os Estados Unidos, se forem contrárias ao seu interesse ou de Israel, vai dizer não. A China faz a mesma coisa, ela veta quando não é do seu interesse. Então, se você tem Inglaterra e França atuam muito em sintonia com os Estados Unidos, ou seja, não são os grandes players, ou seja, os grandes jogadores da atualidade. Então, você tem um problema institucional da ONU, que não é culpa dela, assim, porque e isso não muda. O Brasil vive dizendo, tem que ampliar, mas isso nunca vai acontecer, porque nenhum dos 5 vai aceitar perder poder. Ninguém quer perder poder. É verdade. O próprio Mário Barbosa, quando eu falei com ele, eu entrevistei em 1995, faz tempo, né? Conversando com ele, eu liguei para ele é falecido, né? Eu disse, me diga uma coisa, o senhor participou, como é que essa proposta do Brasil, o senhor vê alguma chance do Brasil entrar? Aí ele disse, nenhuma, porque no Clube dos Poderosos você só entra aos pontapés. Foi isso que ele me disse. Então você não vai chegar lá e dizer, por favor, permita que eu entre, e que é o discurso brasileiro, não vai entrar. E todas as vezes que você faz uma aliança, por exemplo, o Brasil tem uma aliança com o Japão. Se você se associa ao Japão para pressionar, a China detesta o Japão. Verdade. A China vai vetar qualquer tentativa do Japão entrar. Então, se você busca uma aliança, é pior. Se você não busca aliança, também não vai entrar. Então, simplesmente, o Conselho... Agora, para completar a dificuldade, o atual secretário-geral, o português Antônio Guterres, ele tem assumido posições ideológicas. Ele foi agora para aquela festa, o desfile como é que se diz? Rússia. Da Rússia. Então, como é que a Rússia invade a Ucrânia e ele vai lá aplaudir a festa de Putin? É inconcebível. Ou seja, os ucranianos não vão aceitar nenhum acordo que ele esteja como mediador, porque o mediador é a pessoa que vai tentar resolver uma confusão se as partes confiarem que a pessoa é imparcial. Então, ele não é visto como imparcial. O Kofi Annan era um bom presidente. Foi um bom presidente. Não foi o Kofi Annan? Excepcional, Kofi Annan. Então, e, por exemplo, também o Antônio Guterres, ele vive dando declarações contra Israel. Então, no conflito Irã e Israel, os israelenses não vão aceitar nenhuma mediação do Guterres, que foi, inclusive, primeiro-ministro português, né? Socialista. Ele tem uma carga ideológica forte. Como você lembrou, o Kofi Annan não. Era um exemplo de diplomata internacional. Inclusive, ele preparou para ser seu sucessor um brasileiro que era Sérgio Vieira de Mello. Perfeito. Acompanhei aquela... Que faleceu durante aquela guerra lá do Iraque. Ele foi o enviado da ONU
para fazer a paz no Iraque, a transição, e ele estava talhado para ser o próximo secretário-geral da ONU. Aí estourou um carro-bomba e ele foi vítima do terrorismo. Professor, que aula, muito obrigado. Olha, o André Regis acaba de a gente ter uma aula, né, Guerra? A gente que está aqui pertinho dele aqui, os internautas. Muito obrigado pela sua vinda aqui, pela consideração de bater papo com a gente aqui. E a gente espera certamente, tem muitos assuntos bons que a população que os internautas vão acompanhar e gostar. O senhor voltar aqui para a gente bater papo sempre. Agora, eu não posso deixar de fazer uma pergunta ao senhor. Tá animado com a Copa, a seleção? Gosta de futebol? Gosto, sim. Tá animado com a seleção brasileira, com o novo treinador? Olha, até que deu Não uma é? saculejada Deu uma animada, aí. Eu né? acho que Deu deu uma animada, animada. né? Tá, animada. eu acho que foi uma decisão acertada para quebrar, não é? Assim, eu acredito que tô esperançoso que a gente consiga fazer uma boa seleção, inclusive talvez por conta desse campeonato De clubes. que os times estão. Que coisa boa, não é? Os times brasileiros estão indo bem, né? Então eu espero que. Já pensou, professor? Internauta aí, uma final nessa Copa do Mundo de Clubes brasileira? Seria muito bom, né? Inclusive, veja, uma coisa radical até. Quem sabe se a seleção brasileira, se ela não fosse tirada exclusivamente muito bem de jogadores que atuam no futebol brasileiro, nós não teríamos o jogador jogando com o sentimento que nós tínhamos nas seleções do passado, né? Que se vestia a nossa geração aquela acompanhou camisa, a canarinha era uma coisa, uma honra. Parava o Brasil para quando tinha jogo de futebol da seleção. Ou seja, o conjunto era maior do que qualquer celebridade. Não tinha Pelé, não tinha Zico, não tinha Rivelino que fosse maior do que o conjunto, do que ser da seleção, né? Então, acho que a partir do momento que parece que o mundo da celebridade passou aquilo talvez tenha sido um dos elementos que fez com que a gente tivesse uma rebaixada. É verdade. E já que você tocou em futebol, eu acompanhei recentemente a Copa lá da Europa, não é? O Cristiano Ronaldo. O amor pela camisa portuguesa, né? Que profissional. E ele como profissional, né, professor? 40 anos, artilheiro, fazendo gol. Ele é atleta mesmo. Ali, não, e a dedicação à seleção. Ele disse ali que ele estaria disposto ali a dar tudo pelaquela conquista. Então, a gente precisa... Então, é um paradoxo. E um doping mental desse, né? Então, é um paradoxo. Você traz um elemento externo, traz um italiano para cuidar da seleção e que talvez fosse isso que a gente estivesse precisando. Peruca, muito obrigado. Muito obrigado ao professor André Regis, bater papo com a gente aqui no Visão Comunica TV. Acompanhe a gente lá, acompanhe o novo portal de notícias, o V1. E a gente continua por aqui, toda a equipe está à disposição dos internautas. Nosso amigo Adriano Guerra, Jonathan, Alessandra Brasil, Manu, toda a equipe, Tiago, Jennifer, Thaís, toda a grande equipe do Visão Comunica TV. Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço, foi um prazer. Meu abraço.